Você não vai ficar prostrado. Ezequiel, vamos lá no Vale dos Ossos Secos. Diz a Bíblia que ele andou, ele caminhou no Vale dos Ossos Secos, ele não ficou parado. Ele foi lá, viu tudo que não valia a pena. Ele viu ossos, ele era corajoso, porque para ir lá, meu irmão, é só para corajoso, só para quem é. Deus, o Espírito leva ele até lá e fala: aí, Ezequiel, poderá ter vida esses ossos? Tu sabes, Senhor. Então profetiza, Ezequiel. Você tem a palavra na sua boca, nos seus lábios, no teu coração, para profetizar a vitória sobre a sua vida no momento difícil. É quando você está lá no vale, vivendo a opressão, a dor, a luta, aí você profetiza: eu estou aqui, mas amanhã eu vou estar lá no monte, glorificando o nome do Senhor. Estão me vendo hoje aqui de cabeça baixa, mas eu não vou ceder, eu não vou me entregar, eu não vou desistir, eu vou lutar até a última gota de sangue que eu tiver em mim, no meu corpo, mas eu vou sair dessa batalha mais do que vencedor. Mas tem gente que se apega ao passado, à dor, à luta. Aí começa a olhar aí para fora e fala assim: ah, lá não está acontecendo, lá não vai acontecer, lá não vai haver condição, e fica andando assim, ó. Não sabe nem que cor é o céu mais, mas sabe a cor do chão, que é cinza. Começa a olhar para o chão, começa a olhar para baixo, até decora lá, se tiver um enfeite no sapato, até decora quantas pedrinhas tem no enfeite do sapato, tanto que olha para baixo. Fica preso a coisa que marca, que dói, mas não levanta a cabeça, não olha para frente. Aí fica aí murmurando: ah, eu não alcanço vitória, minha vida não está fácil, minha vida está difícil, está complicada. Mas é porque você está buscando isso. Você está vivendo como um derrotado, você está vivendo de cabeça para baixo, você marcou a tua história com a derrota, e quem marca a história com derrota jamais vai chegar a ser vencedor. Eu não conheço nenhum dos homens que foram grandes homens, que não tiveram uma história ardida no passado. Eu não conheço um grande líder que viveu ou que vive ainda, que não teve uma história de perseguição. Mas vê se ele vive do passado. Não, ele vive do que ele está hoje. Nós temos aí a nossa presidenta aí. É uma mulher que foi eleita pelo povo? Foi. Mas ela tem uma história de perseguição, foi presa, foi exilada, foi oprimida, naquela época o negócio não era fácil não, mas vê se ela fica lá em todo o discurso que ela fez para ser eleita. Eu nunca vi ela falar no discurso dela que ela foi presa e por isso ela estava se candidatando, ela sofreu no passado. Não, muito pelo contrário, ela falou: olha, se eu for eleita eu vou fazer isso, se eu for eleita eu vou fazer aquilo. Ela era positiva, e ela conquistou a confiança de muitos, porque ela demonstrou segurança no que ela ia fazer. Agora, se ela se coloca na retaguarda para viver daquilo que ela tinha passado lá atrás, ninguém votava nela. Ninguém vai apoiar aquele que vive do passado e de coisas que marcaram a vida dele de forma negativa. Ninguém vai chegar para Silvio Santos, vai falar para ele: ó, Silvio Santos, como é que era a tua vidinha vendendo carteira? Ele não fala. Para ele hoje o importante é que ele tem um patrimônio que ele juntou durante os anos, porque ele se esforçou para isso. Eu conheço um moço lá na Zona Leste de São Paulo, se você olha para ele, você não dá nada para ele, um senhor muito simples. Ele é dono de quase 3 quarteirões ali na região do Carrão, ali na Zona Leste. Tem casa para tudo que ela tem mais de 50 casas, prédios, ele deve ter uns 4 ou 5 prédios grandes alugados. Ele vive de renda, você vê ele na rua, andando de chinelo, de bermuda, bem à vontade, tranquilo. Mas quando ele chegou aqui no Brasil, sabe o que ele fazia? Ele tinha que catar papelão, ferro velho, andava na rua, catando porcaria na rua, para vender, para conseguir o pão para comer. Mas pergunta para ele se ele fala isso para você. Ele não fala. Ele fala para você: Deus foi muito bom comigo. Fala: graças a Deus eu estou em pé hoje. Deus abençoou a minha vida e a minha família. Ele não tem palavras negativas, ele não marcou a vida dele com o passado, mas ele marca a vida dele das vitórias que ele teve diante de Deus. Raquel queria acabar com a vida de Jacó. Jacó já viveu uma crise existencial tão grande, porque ele era o detentor da promessa de Deus. Deus tinha falado para ele: vai lá, Jacó, o menor reinará sobre o maior, ou o menor terá que se curvar diante de você. Seu irmão mais velho vai ter que se curvar diante de você, rapaz.
Ele sabia desde o ventre da mãe dele que a promessa tinha sido por Deus. Ele passou 1000 dificuldades. Quando ele consegue conquistar a independência, quando ele consegue entender, vai para o Vale de Jaboque, ali ele consegue entender. Que ele fala lá: não vou te largar enquanto você não me abençoar, o anjo. Anjo muda o nome dele. O nome dele passa a ser Israel ao invés de Jacó. Ele sai dali e vai ao encontro do seu irmão. Conta com o irmão dele, Esaú, reconhece nele a autoridade de Deus sobre a vida dele. Esaú fala para ele: eu estou voltando para minhas terras, vem comigo que eu vou dar uma festa para você. Ele fala para Esaú: vai indo aí que depois a gente se encontra. Esaú vai para lá, Jacó vai para o outro lado. Sabe por quê? Porque ele tinha conseguido entender o potencial que ele tinha diante de Deus e a obra que Deus ia fazer na vida dele. Ele conseguiu entender que a vida dele foi marcada por decepções, porque ele mesmo buscou, porque a promessa tinha sido feita lá no ventre da mãe dele. Você vai ser o pai dessa nação. Não precisa se preocupar. Só me serve, me adore, fique na minha presença. Não, ele foi trapaceando, fazendo. Ele não precisava fazer nada daquilo. Aí Raquel chega e fala para ele: agora, já que você passou dessa fase, eu vou marcar a tua história, rapaz. Benoni, com dores eu tive, me matou esse menino. Mas quando ele chega ali, ele chega como um vencedor. Ele chega com quem tem o jeito de um vencedor, de um campeão, de um pai de uma grande nação. E eu acho até interessante ressaltar que muitos aqui, se fosse possível, nós tiraríamos Abraão e Isaac. Por que Abraão e Isaac é citado como pai de grande nação? Deus fez a promessa a Abraão, sim, mas o pai de Israel é Jacó, porque as 12 tribos saíram do ventre dele. Ele teve 6 filhos com Leia, teve 2 com Raquel, e o restante com as 2 servas de cada uma das suas mulheres, inteirando 12. Ele é o pai de uma grande nação. Jó era um homem que tinha um chamado de Deus, mas sua mulher queria acabar com ele. Só que quando ele entra, ele pergunta para ela: ei, qual o nome desse menino, parteira? Já que Raquel morreu. Aí ela fala: Benoni. Sua mulher quis marcar a tua vida, rapaz. Que quis tirar de você o desejo de continuar. Quis mostrar para você que esse menino matou ela, tirou a vida dela. E agora, o que você vai fazer? Ele levantou a mão ao céu e falou assim: esse menino não se chamará Benoni. Pode tirar isso aí dele. O nome desse menino vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. O menino que eu vou confiar, o menino que eu vou acreditar, aquele que será o futuro. Esse menino vai ser uma bênção. Esse menino vai crescer na presença de Deus e ele será abençoado. É uma das 12 tribos. Quando se divide as tribos, a tribo de Benjamim fica lá junto com seu irmão. Ficam em 2 tribos. 10 tribos saem para o outro lado e funda-se 2 aqui, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, a tribo de... me fugiu agora. Mas eles se separam e ele fica firme, conservando aquilo que o pai tinha passado para ele. Sabe por quê? Porque Jacó entendeu que ele era um vencedor. Ele não podia marcar a tua vida através de uma história, de uma derrota. Jacó morreu honrado. Jacó morreu honrado, sabe por quê? Porque ele pôde ver todos os seus filhos juntos, até o filho que ele pensou que tinha morrido, que era José. Ninguém pode marcar a tua história com coisa ruim, meu irmão. Ninguém pode chegar para o dedo de você e falar que você não vai conseguir alguma coisa, ou você mesmo olhar para dentro do seu ser e falar assim: eu não vou chegar lá. Não, você serve a um Deus que pode todas as coisas, e se Ele pode todas as coisas na tua vida, você tem que crer nisso. E mesmo ainda que Ele não faça, você já é vencedor. Sabe por quê? Porque você tem um lugar reservado lá no céu, para ficar ao lado do Pai, louvando, engrandecendo o nome dEle para toda a eternidade. Ou você pensa que a tua vitória é só aqui? Não, a tua vitória maior está lá, garantida no céu. A tua vitória está garantida do lado do trono de Deus, junto com todos os santos, gritando: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E às vezes a gente fica aí de cabeça baixa, olhando um para o outro e fala: não vai ter jeito, eu não vou conseguir. As portas não vão se abrir. Está tudo fechado, estou vendo um céu de bronze em vez de ver um céu azulado. Nós temos que procurar, meu irmão, em tudo que é lugar, ter a certeza de que Deus vai dar a vitória e vai dar o escape. As pessoas têm muito essa mania de se autocondenar, de se autoflagelar. Eu não vou conseguir, chega. Não tem saída para mim.
Não tem saída para fulano. Disseram na cara da minha mãe: seu filho vai morrer na droga. O crack não tem jeito.